A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal do Meet, a paz do Senhor Jesus, para o Daniel, para Maria Oliveira, para Eduarda, para Silvana, para Cláudia, para Dona Maria, para o Francisco, amém, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 26. Amanhã a gente encerra essa saga do livro de Crônicas aí, que tá intercalando com o segundo livro de Samuel, né? Porque a gente ainda não finalizou o segundo livro de Samuel. A gente vai finalizar o segundo livro de Samuel no capítulo 23, vai ser nossa última aula, que é a morte de Davi, né? Na verdade são as últimas palavras de Davi, a morte de Davi vem um pouco depois, mas a gente ainda não chegou nessa parte, né? Então a gente vai tá nessa semana aí de Crônicas, né? Essa semana inteira a gente tá estudando Crônicas. E amanhã vai ser a última aula de crônicas que a gente vai ter agora, até a finalização do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, tá bom? Então, hoje a gente vai ler o capítulo 26 do primeiro livro de crônicas, amanhã a gente vai ler o capítulo 28, a gente vai pular o capítulo 27, tá? Então a gente vai ler o capítulo 28 amanhã do primeiro livro de crônicas, e então a gente vai parar o livro de crônicas e vamos começar a ler o livro de Salmos. Tá? A gente vai começar uma salmoterapia, a gente vai começar a ter um intensivão de salmos. Por quê? Porque a gente vai voltar para a história depois, né, de crônicas, a gente volta para a história com a morte de Davi. E antes da gente falar da morte de Davi, a gente tem que falar sobre todos os salmos que ele escreveu, né? Então, amanhã a gente vai estudar o primeiro livro de crônicas, capítulo 28, tá? Onde já está no último ano da vida de Davi, né? A gente já vai ver que está no ano 40 do reinado dele, e o reinado dele foi de 40 anos, então já está no último ano, ele já está para morrer, e a gente vai ver isso amanhã. Então a gente vai parar a história e vai começar a leitura de todos os salmos de Davi, tá bom? Então a gente vai ficar muito tempo nos salmos, gente, porque tem muito salmo escrito por Davi, né? Davi escreveu muitos salmos, a maior parte, a grande maioria ali, foi Davi que escreveu. Então a gente vai ler os salmos de Davi, são muitos. Então a gente vai parar mais ou menos um mês só em salmos, a gente vai ficar um mês lendo só salmos, é muito salmo mesmo. Mas amém, glória a Deus que os salmos são maravilhosos, né? São de grande instrução para reflexão, né? Para nosso aprendizado, para nosso ensino, né? Amém. Então a gente vai começar isso na semana que vem, tá? Então a gente vai, semana que vem só salmos, vai começar só salmos. E vamos ler todos os salmos de Davi, amém. Então hoje, como eu havia dito desde o início dessa semana, né? Ainda teve algumas aulinhas aí que a gente tinha alguma coisa diferente, né? Igual na aula de ontem foi interessante sobre os músicos e dançarinos de Deus, né? Tinha algumas aulas ali ainda que tinham algumas coisas assim, explicações, né? Igual na aula de amanhã. A aula de amanhã vai ter explicação, porque eu vou falar sobre Jesus na aula de amanhã, né? E eu vou falar sobre essa questão que há no Novo Testamento, onde existem duas genealogias de Jesus. E uma genealogia diz que Jesus vem de Salomão, e a outra genealogia diz que Jesus vem de Natã, irmão de Salomão. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Então amanhã vai ser uma aula um pouco mais complexa. Mas a aula de hoje, gente, é muito simples. A aula de hoje é muito tranquila, tá? A aula de hoje é basicamente só leitura, tá? Então não tem muita coisa que explicar. Tem um pontinho ou outro ali que eu vou explicar, que é pouquinha coisa, ou vou lembrar, né, a gente. Mas não é nada assim complexo, é bem simples, tá? Então vai ser basicamente leitura a aula de hoje, tá? Mas a aula de amanhã não. A aula de amanhã vai ser muito importante, muito interessante, porque a gente vai falar sobre Jesus e esse conflito que tem das genealogias de Jesus, tá bom? Mas hoje, foi o que eu disse, é uma aula bem simples, bem tranquila. A gente lembra que Davi vem vindo nessa sequência, né? Davi está entregando o reino para Salomão. Davi sabe que está morrendo, né? E Davi está tentando preparar as coisas para que quando ele morrer fique tudo certo. Então esse é o intuito de Davi. A gente lembra que Davi já falou para Salomão tudo que tem que ser feito com relação ao templo. Davi já separou os pedreiros para ajudar Salomão, os artífices ali, os artesãos, todo o pessoal para ajudar ali na construção do templo. Davi já separou. Davi já separou a incumbência dos levitas. Davi já sorteou o horário de trabalho de cada levita. Davi já falou qual é a obrigação dos sacerdotes, né? Já fez o sorteio ali para ver os horários também dos sacerdotes, né? E agora no capítulo 26, Davi continua nesse sentido, tá bom? Então agora no capítulo 26, o que Davi vai fazer?
Davi agora vai dizer quem é que vai ser o porteiro do templo, né? Então, e quem também vão ser os tesoureiros do templo. E eles têm que ser levitas, né? Porque só pode trabalhar nas coisas de Deus quem era levita. Então vão ter que ser levitas. E agora Davi vai fazer isso, tá? Então Davi vai escolher quem são os porteiros do templo e quem são os tesoureiros. O que é o porteiro que Davi vai falar agora? Não é um porteiro que fica só na porta principal. Quando a gente pensa em porteiro, a gente pensa isso, fica na porta, né? A pessoa é porteiro, fica na porta. Mas não, a gente vai ver que os porteiros, eles ficavam ao redor de todo o tabernáculo. Eles ficavam ao redor de todo o templo. Por quê? O que são porteiros? Porteiros são pessoas que guardam, eles estão guardando ali alguma coisa. E o que esses porteiros estão guardando? O templo. Então eles vão ficar ao redor de todo o templo, esses porteiros, tá? Então eles não vão ficar só na porta de entrada onde entram os animais de sacrifícios, não. Eles vão ficar aos lados, ao redor também. Por quê? Né? Porque pode ser, gente, que alguém queira invadir ali o templo pelo lado, né? E tacar fogo em tudo, né? Pode ser que alguém comece a tacar fogo, jogue uma tocha ali do lado, né? Então precisa de proteção por todos os lados ali do templo. E é isso que vai acontecer agora. Davi vai separar alguns levitas como porteiros. E os porteiros, a gente tem que imaginar essa situação, não são porteiros que vão ficar só na porta do templo, mas ao redor de todo o templo. Na porta do templo vai ficar um número maior, a gente vai observar isso, né? Porque é um lugar de mais movimento. Então vão ficar mais levitas parados. Mas ao redor também vão ter levitas parados, a gente vai ver, tá? Então vão ter levitas que vão fazer a guarda, por exemplo, da casa de depósitos, que a gente vai ver o que é isso, tá bom? Então vai ter um levita cuidando de cada coisa. Fora isso, Davi vai ter a preocupação também nesse capítulo de falar sobre a guarda do dinheiro que é recebido, né? Porque o templo de Deus, ele recebia dinheiro, a gente lembra, né? Recebia também ali valores, né? E alguém precisava guardar esses valores, porque senão chegava alguém lá e pegava o dinheiro, né? Então precisava ter um guarda ali, alguém que ficasse cuidando daquele valor para que ele tivesse o fim que realmente deveria ter. E é isso que Davi vai falar agora, ele vai escolher os tesoureiros também, aquelas pessoas que ficariam responsáveis, né, por todo o tesouro do templo, por todo o dinheiro, toda a arrecadação, né, tudo aquilo que o templo recebeu e era o tesouro, tá? Então, amém. É um capítulo bem simples, como eu disse, né? Não tem muita explicação. Eu vou explicar um ponto ou outro, né? Vai ter um ponto ou outro ali de explicação, tá? Mas nada difícil, nada demais, assim, tá? Então, a aula de hoje é bem tranquila, praticamente só leitura, né? Os pontos que eu vou explicar são bem pouquinhos, tá bom? Amém. Então, eu vou fazer a oração agora e a gente começa o estudo do dia. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por estarmos reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, falar conosco. Que o Senhor se revele a cada um de nós. Que a sua palavra seja simples aos nossos ouvidos, seja clara à nossa mente, ao nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, penetre em cada um de nós, meu Deus, nos convencendo da verdade, nos convencendo dos nossos pecados, nos levando ao verdadeiro arrependimento, à mudança de atitude e à mudança de mente, Pai, amém. Que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o mal, em o nome de Jesus, amém. Amém. Então, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, diz assim no versículo 1. Davi vai começar a falar agora sobre os porteiros do templo, tá? Que eu acabei de explicar o que são os porteiros. Quem vão ser os porteiros? A gente lembra que Levi se divide em 3 casas, né? Levi se divide entre gersonitas, né? Meraritas e coatitas, tá? Então, são 3 casas de Levi. Levitas, gersonitas e meraritas. E o que acontece? Quem são os porteiros do templo? Os coatitas e os meraritas. Os gersonitas não são porteiros do templo, tá? Somente os coatitas e os meraritas vão ser. E a gente vai ver isso agora. No versículo 1 diz assim: quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Davi escolheu Meselemias para ser porteiro do templo, filho de Coré, né? Dos filhos de Asaf, né? Então, aqui da casa de Coré, né, da casa de Asaf, escolheu Meselemias, né, versículo 2. E foram os filhos de Meselemias,
Zacarias, o primogênito, Gedial, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, versículo 3, Elão, o quinto, Joanã, o sexto e Elioenai, o sétimo. Foi o que eu disse, gente. A gente vai ver bastante nome aqui, tá? Eu não vou me ater aos nomes, porque esses nomes não têm importância pra gente se ater a eles agora, tá bom? Então, eu só vou fazer a leitura mesmo, tá? Do que é simples, a gente lê de forma simples, o que precisar ser explicado, eu explico, tá bom? Mas esses nomes aqui não tem tanta importância pra gente ficar estudando. Versículo 4, então, continua, né? E os filhos de Obed-edom, vamos falar um pouquinho sobre esse Obed-edom. Lembra, né, quando a gente pensa em Obed-edom, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, é que Obed-edom foi aquele homem que ficou com a arca da aliança por 3 meses. E Davi soube, falou, não, peraí, a arca tá abençoando ele, então traz a arca para Jerusalém, né, lembra? Não é esse Obed-edom, tá? Então, o que acontece? Eu já tinha falado isso em uma outra aula. Existe um Obed-edom, que é um filisteu. E esse Obed-edom, um filisteu, foi quem ficou com a arca. A gente já falou sobre isso. Ele era um filisteu de Gate. E ele ficou 3 meses com a arca. Por isso que Davi ficou espantado. Por isso que Davi falou, não, peraí. Deus, a arca de Deus tá lá na casa de um filisteu. E Deus tá abençoando esse filisteu? Não, pelo amor de Deus. Se eu trouxer para o meio do povo de Deus, Deus vai abençoar ainda mais. Se tá abençoando um que não é do povo de Deus, né? Por isso esse espanto de Davi. Então, esse Obed-edom aqui que a gente está vendo no versículo 4, não é esse Obed-edom o filisteu. Por quê? Porque Davi está falando sobre os levitas. E a gente já viu isso, existia um outro Obed-edom que era um levita, tá? Então tem o mesmo nome, tá? Obed-edom, o levita, e Obed-edom, o filisteu. São 2 pessoas diferentes, tá? Então esse Obed-edom que está sendo falado aqui no versículo 4 é o levita, não é aquele que ficou com a arca da aliança. Aquele que ficou com a arca da aliança é um filisteu lá de Gade, tá bom? Então no versículo 4 continua. E os filhos de Obed-edom, esse levita, não é o Obed-edom que ficou com a arca, é o filisteu, tá? É o levita. Quem são os filhos desse Obed-edom, o levita? Semaías, né, ele ficou para a portaria ali do templo, né, o primogênito de Obed-edom, Josabade, o segundo filho, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, e Nataniel, o quinto. Versículo 5 diz, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque o Deus o tinha abençoado, né? Então aqui diz porque Deus o tinha abençoado, né? Em qual sentido? De ter muitos filhos, né? Então era uma bênção muito grande você ter muitos filhos. A pessoa teve 20 filhos. Nossa, é muito abençoado, né? Então, hoje, segundo a Bíblia, ia se dizer isso da minha avó. Minha avó, por exemplo, teve 12 filhos, naturais todos. É muito abençoada, 12 filhos, né? E é isso, quanto mais filhos você tinha, mais abençoado você era. E aí você está querendo dizer que ele era muito abençoado porque ele tinha muitos filhos. Não é muito abençoado porque ele estava com a arca, porque a arca não ficou com ele, ficou com o filisteu, tá bom? Tem gente entrando agora na aula, eu vou explicar. A gente está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 26. Esse capítulo, gente, é um capítulo bem simples, tá bom? Então eu vou fazer a leitura, é praticamente só leitura hoje. Tem alguns pontinhos pequenos que eu tenho que explicar, mas são bem poucos pontos, tá? A aula é bem simples porque o contexto é bem simples, tá? Então Davi já tá perto da morte dele, Davi tá no fim do reinado dele ali, tá passando o reino para Salomão, e Davi começa a explicar para Salomão o que tem que ser feito, porque Salomão é muito novo e inexperiente, então Davi começa a explicar para Salomão o que tem que ser feito, e a prioridade a ser feita é o templo. Então Davi começa a falar sobre a construção do templo. E agora a gente está nessa fase onde Davi começa a dizer quem dos levitas vai ser o porteiro para guardar o templo. E são vários porteiros. A gente vai ver que são muitos porteiros e eles fazem revezamento, né? Porque não dá para uma pessoa ficar em pé o dia inteiro ali, né? Então eles vão fazer revezamento ali na portaria, né? Como eu disse no início da aula de hoje, quando a gente fala em porteiro, a gente imagina alguém que fique na porta, né? Mas não é nesse sentido que é falado aqui. Mas é no sentido de alguém que está guardando o templo. Então, os porteiros, a gente vai observar que eles não vão ficar só na porta de entrada, onde se entra para fazer os sacrifícios. Mas a verdade é que os porteiros, eles vão estar ao redor de todo o templo, né? Porque foi o que eu disse, pode ter o risco de alguém chegar pelo lado ou por trás no templo e tacar uma tocha de fogo lá dentro e incendiar todo o templo, né? Então, precisava ter guardas em todo ao redor ali do templo. E quem são esses porteiros? Os levitas. Porque os levitas é que foram incumbidos de trabalhar para Deus, tá? Então agora Davi está fazendo isso. Davi está separando os porteiros que vão ficar ao redor do templo, cuidando do templo, para que não haja nenhum problema.
Então, agora, no versículo 6, continua e diz assim, né? Quem mais foi escolhido como porteiro para ficar ali ao redor do templo, né? Os filhos de Semaías, né? Também a Semaías nasceram filhos, né? Que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes, né? E os filhos de Semaías, que foram escolhidos para serem porteiros do templo, quem foram? Otine, Rafael, Obed, Eusabade, com os seus irmãos, todos eles homens valentes, né? Eliú e Semaquias. Foi o que eu disse agora há pouco. Eu não vou me ater aos nomes, porque não é importante pra gente se ater a esses nomes. Os nomes que forem importantes a gente fala, como eu fiz agora com Obed-Edom, tá bom? Mas o restante não tem tanta importância. Isso é só um registro histórico para falar sobre a organização do templo nos tempos finais de Davi, no início do reino de Salomão. Então, no versículo 8, continua falando sobre os filhos de Obed-Edom. Diz assim: todos estes foram filhos de Obed-Edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, todos eles homens valentes e de força para o ministério. Ao todo, 62 de Obed-Edom. Gente, 62 levitas foram separados somente da casa de Obed-Edom para esse serviço de portaria. Você vê que era muita gente, né? Mas por quê? Havia um rodízio, né? A pessoa não vai ficar o dia inteiro lá na portaria. Eles faziam um rodízio ali entre eles, tá? Então, a gente vai ver que havia uma distribuição. Os levitas eram distribuídos ao redor do templo e o maior número ficava na frente, porque era o lugar de mais movimentação, que era a entrada e saída, né? Então, aqui continua no versículo 9. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. Então, Meselemias, da casa de Meselemias, foram contados quantos porteiros, né? 18, os filhos dele, né? E no versículo 10 diz: e de Rosa, né? Dentre os filhos de Merari, né? Dos Meraritas, a gente lembra, né? Quem eram os porteiros do templo, né? Os Meraritas e os Coatitas. A gente lembra que os Gersonitas não eram porteiros do templo. Então, agora vai falar sobre Merari pra gente, né? Então, dos Meraritas, né? Dentre os filhos de Merari, foram filhos, né? De Rosa, Sinri, né, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai constituiu o chefe, né? Então Sinri não era o primogênito, né? Mas Rosa decidiu colocar ele como primogênito, né? E ele era um merarita. Então no versículo 11 continua e diz assim: Hilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos esses eram filhos de quem? De Rosa, né? Ao todo, da casa de Rosa, né? Quantos foram para a portaria? 13. Você vê que é bastante porteiro, né? Então, acabou que a gente já vai ver a distribuição deles ali ao redor do templo. Versículo 12 diz assim: destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. Então, eles ficavam alternando ali, diz aqui no versículo 13, que eles alternavam ali, esses homens aqui alternavam com os homens da guarda, que já ficavam ali, da guarda, né, para guardar o templo, eles alternavam com eles, né, e também junto com os irmãos que trabalhavam na casa do Senhor, no templo de Deus, né? Então, no versículo 13, diz mais uma vez, como a gente já vem vendo faz 2 capítulos, que como que vai ser feito para decidir em qual turno cada um vai trabalhar, né? Como que eu sei qual horário que cada um vai trabalhar? É por sorte, vai ser sorteio, né? Então aqui diz isso, que foi feito um sorteio, né? No versículo 13, para saber qual o horário de cada um trabalhar ali na portaria. Diz assim: e lançaram sortes, né? Foi feito um sorteio, né? Assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seu pai, para cada porta. Foi como a gente viu na aula anterior, né? Ninguém foi beneficiado, né? Tanto o grande quanto o pequeno entraram no sorteio. Tanto o pai como o filho. Tanto o mestre quanto o discípulo. Todo mundo. Ninguém foi favorecido. Ah, não, é o horário especial. Ah, essa pessoa vai ter um horário especial das 3 horas da tarde. Não, ninguém teve esse benefício. Todo mundo entrou no sorteio. Ninguém teve essa oportunidade de ser diferenciado. Não, todo mundo igual. E aí está dizendo aqui no versículo 13. Então, no versículo 14 em diante, vai começar a falar sobre a sorte de cada um. Então vai começar a dizer
para que lado cada um foi, né? Foi o que eu disse, quando a gente lê sobre porteiros, a gente tem a impressão de que a pessoa vai ficar na porta, porque, sei lá, se ele é porteiro, o porteiro vai ficar onde? Na porta, né? Só que a gente vai ver que nem todos vão ficar na porta, né? Porque a gente lembra que o tabernáculo só tinha uma porta, que era a porta de entrada e saída, né? E nem todos vão ficar nessa porta. Tem muita gente que vai ficar dos outros lados do tabernáculo, atrás do tabernáculo, dos outros lados ali. A gente lembra que a porta fica ao oriente e vai ter gente dos outros lados, ao redor ali, né? No ocidente, no sul, no norte, né? E a porta era no oriente. E vai ser assim, tá? Por quê? Porque foi o que eu disse. Quando a gente pensa em portaria, a gente pensa em alguém que fica na porta. Mas o sentido aqui de ter porteiros não é no sentido de guardar a porta, mas é no sentido de guardar a coisa, é no sentido de ser guarda. Então eles estão guardando o templo, e você tem que guardar o templo por todos os ângulos, por todos os lados. Foi o que eu disse, podia chegar alguém lá na parte de trás do templo e jogar uma tocha acesa lá e queimar tudo, né? Então tinha que guardar todos os cantos, todos os lados do templo, tá bom? Então agora vai começar a falar sobre o sorteio, para que lado cada um foi ali do sorteio, esses coatitas e meraritas que eram porteiros. No versículo 14 diz que caiu a sorte do Oriente a Selemias. Quem foi que ficou na porta da entrada? A gente lembra que a porta da entrada ficava onde? No Oriente, né? Onde que é o Oriente? É o nascer do sol. E a porta da entrada do templo ficava para o Oriente, ficava para o nascer do sol, né? Então, quem acabou sendo incumbido de ficar como porteiro no Oriente, na porta da entrada? A família de Selemias. E diz aqui, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. Então, foi lançado a sorte de Selemias para o Oriente, continuou se sorteando ali. O filho dele, né, Zacarias, foi para o norte, né? Então, você já vê que está sendo feita uma distribuição. Um no Oriente, um no norte, né? Então, no versículo 15, diz aqui algo novo pra gente. Vai falar sobre uma casa que até então a gente não ouviu falar sobre essa casa. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre ela. Diz aqui no versículo 15, e para Obed-edom foi dada a parte do sul, né? Então, você viu agora, foi sorteado o Oriente, que é a entrada do tabernáculo, foi sorteado o Norte, e agora para Obed-edom foi sorteado o Sul. E para os filhos de Obed-edom foi dado ser porteiro da casa dos depósitos, né? Que casa dos depósitos é essa que ficava no templo? Que até então ninguém ouviu falar disso, né? Provavelmente, gente, vamos pensar pela lógica, né? Provavelmente, o que deve ser essa casa de depósitos? Aqui é um templo que precisava ser feito sacrifícios diários. A gente lembra, tinha sacrifícios cereais, né? Tinha sacrifício de farinha, tinha sacrifício de azeite, tinha sacrifício de vinho, né? Tinha vários sacrifícios, né? De bolo, né? Pão, tinha muita coisa. E o que acontece? Eles recebiam isso, né? Eles recebiam farinha, eles recebiam vinho, eles recebiam azeite, então tudo isso era oferta. E provavelmente essa casa de depósito deve ser onde eles guardavam essas coisas, eu acredito. Então devia ter uma casa de depósito onde eles guardavam a farinha para fazer as ofertas, o vinho, né? Tudo que fosse o azeite, tudo que fosse necessário ali. Então eles guardavam nessa casa de depósito. No versículo 16, então continua. Para Supim e Roça, né? Então duas casas aqui, a casa de Supim e a casa de Roça, né? Foi dado qual local? O ocidente, né? Então foi dado a parte de trás do templo. A gente lembra que a entrada do templo é ao oriente, né? Então a parte de trás é ao ocidente. Então Roça e Supim ficaram com a parte de trás do templo para cuidar, né? Então aqui diz que nessa parte de trás existe uma porta, né? Que porta é essa? Se a porta da entrada é no oriente, como que tinha uma porta no ocidente? E diz aqui a porta de Salequete. Aí eu fui estudar o que é essa porta de Salequete, gente. É porta de lixo. Então, provavelmente, o que acontecia? O lixo, né, que era acumulado, eles levavam para essa porta, para depois ser levado para longe ali, né, para um local onde eles tinham que descartar todo o lixo. Então, ali era uma porta de lixo, tá? Então, você vê realmente que há uma diferença, né? A porta da entrada é desse lado e na saída ali no final, na parte de trás do templo, era a porta de Salequete,
que era o lugar que colocava o lixo para depois ser levado para o lugar certo, né? Então diz que ficava perto do caminho da subida, tá? Gente, não sei que subida, mas ficava perto do caminho da subida, e essa porta de Salequete era uma porta de lixos, onde se colocava lixos para depois levar. E diz, uma guarda defronte de outra guarda. Então, aqui, Supim e Roça ficavam um de frente para o outro, guardando essa porta de Salequete. Gente, até o lixo era importante, né? Até o lixo tinha que ser guardado. E tinham 2 turmas para cuidar do lixo, para ninguém vir roubar o lixo. Por quê? Porque era lixo de coisa sagrada, né? Então era lixo, né, de coisas sagradas que foram feitas ali. E aquilo era o lixo. E tinha esses guardas, eram 2 turmas, né? Uma ficava de frente para outra. A casa de Supim e a casa de Rosa, né? Ficava uma de frente para outra ali, guardando essa porta. Então, no versículo 17 diz que ao oriente tinham 6 levitas. A gente vai ver que o lugar onde tinha mais levitas parados era no oriente. Por quê? Porque o oriente era a porta da entrada. Então era o lugar que tinha mais movimento, entrada e saída de gente ali, né? Era a porta da entrada do tabernáculo, do templo. Então ali, na porta da entrada do templo, que ficava ao oriente, né? Quantos levitas tinham para ficar cuidando? 7. Mas a gente lembra que era um monte a soma, né? Mas eles alternavam. Então era 7, depois de tal horário mudava, né? Ficavam revezando. Mas eram sempre 6, 7 não, gente. Ao oriente eram 6 levitas. Então eram 6 levitas e eles ficavam alternando, ficavam mudando ali, né? Com outros levitas depois. Aí diz que ao norte eram 4, tá? Então ficavam 6 na porta da entrada, né? Ao norte, né, que é para cá, para cima, ao norte ficavam 4. Ao sul ficavam 4, que é embaixo, né, ao sul é embaixo, ficavam 4. E na parte de trás, que é o ocidente, ficavam quantos, né? Que é lá a casa dos depósitos de 2 em 2. Não, aqui não tá falando ainda do fim. Tá falando, porém, para a casa dos depósitos de 2 em 2, né? Então, ao sul ficavam 4 por dia e 2 em 2 lá na casa de depósitos que a gente acabou de falar, tá? No versículo 18, então, vai falar sobre o ocidente, que é onde tinha essa porta de lixo, que é a parte final do templo. Então, no versículo 18 diz assim: em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Então, ali na parte de trás, né, ficavam 4 junto a um caminho, né, e 2 junto a esse local Parbar. Então, no versículo 19 continua: estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos dos meraritas. Então, a gente lembra, quem era porteiro? Coatita e merarita. Gersonita não era porteiro, tá? Então, foi o que eu disse, esses nomes não é tão importante assim a gente guardar, tá? É mais para registro histórico do reinado de Salomão e do final do reinado de Davi e da construção ali do templo, tá? Para ver a organização do templo. Então, no versículo 20 agora, vai começar a falar sobre a guarda do tesouro do templo, né? Foi o que eu disse. Eles recebiam tesouros para o templo, né? Pessoas doavam ouro, pessoas doavam prata para o templo, pessoas doavam moedas da época, ciclos, né? Ciclos de prata, ciclos de ouro, que era a moeda da época. As pessoas doavam esse tipo de coisa. E alguém precisava ficar cuidando disso, né? Porque senão o dinheiro ia sumir. Podia chegar alguém ali e pegar algum valor, né? Então, Judas pegava, né, o dinheiro ali, né, do que era ofertado para Jesus, para o ministério de Jesus, né? Então, podia chegar alguém ali e pegar alguma coisa. Então, vão ter que ser levantados alguns levitas para cuidar desse dinheiro, cuidar dessa riqueza, cuidar desse tesouro que é dado para o templo, tá? Então, essas pessoas vão ficar responsáveis pelo zelo, né, para que esse valor, né, não suma, não seja extraviado, né? Então essas pessoas vão ficar responsáveis por isso. Então no versículo 20 diz assim: e dos levitas, Aias tinha a cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Então você vê que Aias, né, ele era o responsável, né, pelo tesouro da casa de Deus. Então ele tinha incumbência de cuidar de toda a riqueza que estava na casa de Deus, né? Ele era incumbido disso. E dos tesouros das coisas sagradas, né? Então, de todas as coisas ali, né? Ele era incumbido de todo o tesouro de coisas sagradas e todo o tesouro da casa inteira de Deus, tudo que era ofertado à casa de Deus. Aí no versículo 21, então, continua e diz assim: quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas, que pertencem a Ladã, chefe das casas paternas de Ladã, Jeiel. Então, agora vai começar a falar sobre os Gersonitas.
Os gersonitas, parece que a gente vai ver aqui, que parece que eles ficavam também ali no tesouro, né? Então diz isso agora no versículo 21. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos gersonitas que pertencem a Ladã, chefe das casas paternas de Ladã, quem são? Jeiel, né? Versículo 22. Dos filhos de Jeiel, quem é que foram separados? Foram separados Zetã e Joel, os irmãos, né? E estes tinham como responsabilidade, né, cuidar do tesouro da casa de Deus. Tinham como responsabilidade cuidar daquele tesouro para que nada fosse extraviado, nada fosse tomado, né, nada sumisse dali. Versículo 23. Dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Isso tudo é levita, tá, gente? Tudo isso é família levita, casa levita. Então, no versículo 24 diz, e Sebuel, filho de Gerson, agora vai continuar dentro dos levitas, né? Vai falar sobre a descendência de Moisés, né? Moisés era coatita, a gente lembra, né? Porque a gente lembra que Arão, Moisés, né? Arão veio de Coate, né? Então, agora vai falar sobre a incumbência dos filhos de Moisés. Não dos filhos de Moisés, porque a gente lembra que os filhos de Moisés nessa altura já estavam mortos, né? Mas da descendência dos filhos de Moisés, tá bom? Então diz no versículo 24, e Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. Aqui, eu quero falar algo agora. Quando a gente lê o versículo 24, a impressão que dá quando a gente lê é que Sebuel é neto de Moisés, né? Vamos ler, ó. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés. Era o chefe dos tesouros. Ele era o gerente, né? Ele era o maior ali, o top em guardar os tesouros, tá? Esse Sebuel, gente, não era neto de Moisés. Primeiro que se fosse neto de Moisés, a Bíblia escreveria neto de Moisés. Ele sempre faz isso, a Bíblia é muito clara, né? Então, é muito comum na Bíblia a gente observar isso, a gente já falou sobre isso quando a gente estudou sobre uma genealogia, né? A gente falou sobre a genealogia que tem em Gênesis e a genealogia que tem de Jesus. Na genealogia de Jesus, acrescenta um nome que não tinha lá na genealogia de Gênesis, né? E a gente observa o quê? Era muito comum eles não falar em todas as pessoas, mas sim as mais importantes. Então, tinham pessoas que elas eram puladas na história, né? Porque o foco era falar das principais pessoas, tá? Então, esse Sebuel não era neto de Moisés, senão a Bíblia teria escrito aqui que ele era neto de Moisés. A Bíblia sempre escreve assim quando é realmente neto. Ele não era neto de Moisés, mas ele era descendente de Moisés. Ele era descendente de Gerson, o filho de Moisés. E é isso que está querendo fazer a gente enxergar, tá? Moisés teve 2 filhos, Eliezer, se eu não me engano, Eliezer, e o outro é Gerson, né? Então, esse que cuidava do chefe que era o chefe dos tesouros, descendia de quem? Né? Do filho mais velho de Moisés, do mais novo? De Gerson, do filho mais novo de Moisés, tá bom? Então, amém. Não tem como ser neto de Moisés, eu anotei aqui, gente. No primeiro livro de Reis, no capítulo 6, versículo 1, diz que 480 anos depois da saída do Egito, né, é o 4º ano do reinado de Salomão. Então, gente, como que ele vai ter sobrevivido 480 anos, né, gente? Tudo bem que é neto de Moisés, né, se fosse neto, né? Mas, assim, considerando que Moisés, quando saiu para ir lá para o Egito, Moisés, o filho dele era criança, né? Lembra que teve aquele problema lá no lugar onde eles pararam, tudo, né? E que ele não tinha circuncidado o filho, né? Então, os filhos dele eram crianças quando ele saiu. Só que Moisés passou 40 anos no deserto, né? Então, os filhos dele, no final daquela época do deserto, os filhos dele já eram grandes, né? Já eram adultos ali, já tinham 40 anos, no mínimo, né? Para mais, né? Então, 480 anos não bate, né? 480 anos não bate da saída do Egito para eles ainda estarem vivos, não tem como, não bate. Então, deve ser bisneto, tataraneto, deve ser algum outro nível, né? Mas não deve ser neto direto de Moisés, eu acredito que não. Uma coisa interessante que a gente consegue observar, por meio dessa informação que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 6, versículo 1, que diz que 480 anos depois da saída do Egito, é o 4º ano do reinado de Salomão, a gente começa a ter uma previsão da vida de Davi. Que legal, né? Porque você para pensar, gente, Salomão virou rei no último ano de vida de Davi. E Davi morre depois e Salomão então fica como rei.
E 480 anos depois da saída do Egito, foi o 4º ano do reinado de Salomão. Então fazia 4 anos que Davi morreu, né? Então no ano 480 da saída do Egito, fazia 4 anos que Davi morreu. E a gente sabe que Davi viveu 70 anos, né? Porque é dito pra gente que com 30 anos Davi vira rei de Judá, né? E ele tem 40 anos de reinado, né? E morre com 70 anos, então, já que são 40 anos de reinado, com 30 virou rei. Então ele morre com 70 anos de idade. Então a gente consegue fazer um cálculozinho aí para ter uma prévia aí do tempo de vida de Davi. Aí eu fiz esse cálculo, gente. Então, pelos cálculos, a gente vê que Davi reinou do ano 436, depois da saída deles do Egito, até o ano 476, o que dá 40 anos de reinado, né? Então, Davi reinou de 436, depois da saída do Egito, até 476, da saída do Egito, né? Interessante, né? Então, agora eu vou ler o próximo versículo. Diz assim, no versículo 25: E seus irmãos foram do lado de Eliezer, o nome é Eliezer, o outro filho de Moisés. Então, do lado de Eliezer, né, quem é que foi chamado? Quem é que estava vivo nessa época? Quem é que existia nessa época do final da vida de Davi, no início do reinado de Salomão, né? Reabias, que era descendente de Eliezer, descendente de Moisés, né? O filho dele, Jesaías, né? Jorão, Zicre, né? E Selomite, tudo filho de Reabias, né? Aqui diz: e seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias seu filho, Jesaías seu filho, Jorão seu filho, e Zicre seu filho, e Selomite seu filho, né? A gente vê que Eliezer ele teve mais descendentes do que Gerson, né? A gente tinha falado um pouquinho sobre Gerson quando a gente falou sobre Juízes, lembra? No livro de Juízes, ali no capítulo 20 e pouco, a gente viu um momento da história bem louco, onde os benjamitas estupram a concubina de um levita, lembra? E o povo de Dan, eles procuram um lugar para morar, porque o povo que habitava na terra que eles tentaram entrar, começaram a expulsar eles. Então a gente lembra que eles saíram procurando um lugar para morar, lembra? E então a gente lembra dos ídolos, né? Os ídolos de Mica, né? E eles roubam os ídolos de Mica, levam lá para Dan no norte e criam lá um templo pagão. A gente estudou sobre isso, né? E quem é que chefiava esse templo pagão? Diz lá que era Gerson, a gente falou sobre isso, o filho de Moisés, tá? Então a gente tinha falado sobre isso, foi super importante. A aula de Juízes é o final ali, capítulo 20 e pouco de Juízes, tá? A gente falou sobre isso. Então, Eliezer, você vê que ele teve mais descendentes do que Gerson, né? Então, no versículo 26, continua, né? Então, diz que Selomite, né? Esse Selomite que acabou de falar que é descendente de Eliezer, né? Ele e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Então esse Selomite ficou como responsável ali de todo o tesouro que foi dedicado, né? Dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Então ele ficava a cargo de tudo que foi dedicado pelo rei, dedicado pelos chefes de família, pelos capitães, né? Então ele ficava cuidando de todo esse tesouro, né? De ofertas dadas por esses homens. Então no versículo 27 diz: dos despojos da guerra dedicaram ofertas para construir a casa do Senhor, né? Então aqui está explicando que ofertas são essas que esse povo aqui deu, né? São dos despojos da guerra. Então as guerras que eles venceram, eles deram ali, né, o ouro ou parte do ouro, parte das riquezas que eles receberam dos inimigos, eles deram para Deus. Então ele ia ter que ter essa incumbência de cuidar desse ouro. Versículo 28. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Então tudo que alguém tinha ofertado à casa de Deus estava debaixo das mãos de Selomite e era ele que cuidava daquilo para que não houvesse extravio de nada, né? E diz que tudo que o Saul, quando ele tinha ofertado ali para Deus, estava debaixo das mãos dele, que Abner tinha mandado, né? Que Joabe, né? O sobrinho de Davi,
tinha dado ali, ofertado para Deus, também estava debaixo da mão dele. Agora no versículo 29 diz assim, dos Izaritas, né? Quem são Izaritas? Izaritas são levitas, né? Então, dos Izaritas é uma família de levitas, né? Que descende de Coate. Então, dos Izaritas, quem é que estava ali também separado por Davi para alguma incumbência, né? Kenanias, né? Kenanias e os filhos dele foram colocados sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos, né? Então, o que que acontece? Eles eram juízes não de negócios internos do templo, mas de negócios externos. Qualquer coisa externa, qualquer relação externa que precisasse, eles eram incumbidos. Precisa comprar não sei o que para fazer a oferta diária. Eles eram incumbidos, porque era coisa externa, né? Ia ter que comprar, ia ter que sair e ver. Então, eles eram incumbidos por qualquer coisa externa que tivesse, tá? E diz também que eles eram oficiais, a gente já falou sobre isso. Provavelmente eram aqueles que escreviam, né, as memórias, eles escreviam ali o que acontecia, então eles eram quem escrevia. E juízes também sobre os negócios externos. Comprou um negócio, veio errado. Ele vendeu errado, né? Então eles decidiam sobre as causas externas. Versículo 30. Dos Hebronitas, quem são os Hebronitas? Também levitas, tá? Foram Razabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Gente, deixa eu beber uma água, peraí. Então diz que era bastante gente, né? Você vê dessa família levita, né? Eram valentes, né? Por que eram valentes que tá falando aqui? Porque eles vão exercer um trabalho de exército, né? Um trabalho realmente que precisa ser valente, né? Então aqui diz isso, desses hebronitas, né? Foram Razabias e seus irmãos, né? Homens valentes, corajosos. Então foi separado deles quanto? 1.700 homens. Para quê? Eles tinham, né? A obrigação, né, a superintendência, eles estavam num estado superior ali sobre Israel, né, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei, né? Então eles estavam ali em todo o cuidado, além do Jordão para o ocidente. Então eles ficavam cuidando ali de toda aquela parte ali, além do Jordão, tá bom? Voltando para o ocidente. Provavelmente aquelas terras ali de Gade, Manassés, né? De Ruben, então eles ficavam cuidando daquela parte ali, daquele território ali. Aí no versículo 31 diz assim, dos Hebronitas, Gerias era o chefe, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Então aqui você vê por que eles estavam do outro lado, porque está falando que esses homens valentes foram achados lá em Jazer de Gileade. O que acontece? Esses homens, lembra quando a gente estudou sobre a divisão das terras, os sorteios das terras, a gente lembra que a gente viu que os levitas receberam cidades. Haviam cidades levitas, né? Não era a herança deles, mas haviam cidades levitas, onde eles iam morar, né? E cada tribo tinha que dar uma porção de cidades para eles morarem, eles tinham que ter onde morar. E esse povo morava lá, naquelas terras do outro lado, onde estão as 2 tribos e meia, né? E eles se sobressaíram ali do outro lado, foram encontrados homens valentes, eles estavam ali na terra de Gade, na terra de Manassés, e então eles foram colocados como chefes daquele lado, né? Eram tão valentes que eles foram colocados como chefes daquele lado ali do Rio Jordão, tá? No versículo 32, para finalizar a aula de hoje, amém, glória a Deus. Versículo 32 diz assim, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei, né? Então esses homens valentes, ao todo, ali na região ali de Gileade, Davi achou 2.700, né, levitas, né? E Davi constituiu eles para mandar nos Rubenitas, nos Gaditas e na meia tribo de Manassés, né? Então eles resolviam todos os problemas lá entre eles, entre essas tribos, né? E também sobre os negócios de Deus, né? Então tudo relacionado ao problema com o negócio de Deus ou de alguma coisa, eles resolviam, né? E também para os negócios do rei também, é o que o rei queria resolver ali daquele lado, esses homens resolviam para ele. Então eram homens bem valentes e eram da tribo de Levi, né? Então é isso. Amanhã a gente vai falar então sobre o capítulo 28. Amém. Nossa, hoje a aula foi bem cansativa, então a minha voz está até falhando.
Amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 28, né? A aula de amanhã, sim, a gente vai ter que explicar alguns pontos, né? A gente vai falar um pouquinho na aula de amanhã sobre Jesus e sobre essa diferença que há nas genealogias que a gente encontra no Novo Testamento, né? Tem 2 genealogias lá e elas não batem, né? Uma genealogia diz que Jesus veio de Salomão, outra genealogia diz que Jesus veio de Natã. E a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Porque a aula de amanhã vai falar um pouquinho sobre isso. Davi vai falar que para que Jesus viesse de Salomão, havia uma condição. Até então, Deus queria que Jesus viesse de Salomão. A promessa, né? Deus queria cumprir essa promessa sobre Salomão de que Jesus viria dele. Mas era uma promessa condicional. Havia uma condição. Se Salomão não cumprisse essa condição, Jesus não viria dele. E a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Amém. E segunda-feira, então, a gente começa aí o nosso intensivão de salmos. A gente vai estudar vários salmos aí, escritos por Davi, tá bom, gente? Então, amém. Um bom descanso a todos nós. Nossa aula de hoje me deixou um pouco cansada. Mas amém. Bom descanso a todos nós, tá bom? E até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Pra gente estudar o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Amém. Deus abençoe, viu? Vou se conectar ao Facebook, ao Instagram. Amém. E o YouTube. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma